Tá no ar o Hope Hour, que bom que você tá aí com a gente. Estamos começando o nosso podcast dessa semana. Vanessa Oliveira. Gente, eu tô E tão aí? feliz de estar aqui, tô me sentindo. Você é co-host. Gente, uma emoção. Que legal, amigo, tá Muito aqui. obrigado Que por ter legal, vindo. eu que agradeço. Você que não conhece a Vanessa é cantora, mas é também Ai, psicóloga. que bênção. Ou é psicóloga, mas também é cantora. Acho que nem ela sabe. Mãe, a gente faz De tudo um pouco. Então a Vanessa já esteve várias vezes aqui com a gente, inclusive na jornada, né, de saúde Uma emocional. bênção. Darleide, então, no programa Nossa. Darleide, muitas Muitas vezes, né? vezes. Muitas Acho vezes. que uns 16 anos já. Uau. É. Então, parceiraça aqui da Novo Tempo, por isso que tá aqui pra me ajudar Ai, que legal. a apresentar esse programa. Super feliz, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente tá recebendo aqui a Gabi. Mas o nome dela, cadê? Pra eu falar bem bonito. Gabriele Saltier. Eu. É um Pois nome é. chique esse Saltier, né? Requintado. Requintado. Requintado, fino. Ai, gente, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu que agradeço Muito pelo obrigado. convite. Ó, vamos dar o currículo aqui. Eu já me perdi no roteiro, mas tem um lugar aqui onde tem o currículo da Gabi. Aqui, ó. Doutora, gente. Doutora. Com essa cara de Bioquímica. 15 anos. Ai, que 15 bom. anos, professora, bióloga, podcaster do Falei com Amor. Uhum. Gente, que incrível. Bom. E tem currículo, uma né? Bíblia Thomas Nelson pra chamar de Brasil. dela. Chamo de minha, tá? Inclusive aqui, eu carrego ela pra onde Posso eu vou, mostrar? né? Por É muito favor. bonita, olha. É a Bíblia da Gabriele Saltier. Dá pra mostrar aqui? Daqui a pouco acho que eles mostram. Vou Aham, deixar. e a gente vai ter deixar ela oportunidade aqui. de falar dela também, né? Mas, gente, obrigada. Tô super Olha feliz aqui. de estar aqui. É uma capa super bonita. Eu, logo que eu vi a primeira vez, achei lindíssima. A capa tem um relevo. E aí, posso mostrar aqui dentro? Lógico. Porque assim, ó, a gente vai explicar o porquê, mas tem esses espaços aqui, né? Além do verso. Aham. Por quê? Conta pra gente esse... Eu vou tirar aqui, produção, só pra eu achar um desenho aqui. Olha da só, Gabi. a papelada, tudo Bíblia caindo. boa é assim. Bíblia boa é que Exatamente. cai tudo. Bíblia estudada, né? Estudada, de gente viva. É, de gente que estuda. Mas, ó, primeiro, obrigada. Eu amo podcast. Eu falei pra vocês, né? Amo ler, amo falar. Então, eu tô no meu lugar aqui, ó, Ai, no meu que espaço. ótimo. Mas eu quero... Deixa eu contar um pouquinho, né? Do Falei com Conta. Amor. Eu falei com Amor em 2020. E, na verdade, foi o fruto, assim, de um estudo mais profundo da Bíblia mesmo. Eu comprei uma Bíblia que tinha espaço para anotações. Não era uma Bíblia de desenho, não existia isso na época, né? E aí, lá em 2020, comprei essa Bíblia, comecei a desenhar. E o nome dessa prática é Bible Journaling, né? Comecei a fazer. E aí, coisa de 3 meses, eu senti muita vontade de começar a compartilhar os meus desenhos com as pessoas. Uhum. E comecei, então, criei o Falei com Amor por causa de Efésios 4,15, que diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. E aí, um dia acordei, cresçamos seguindo a verdade em amor, cresçamos em Cristo, por que não falei com amor, né? Para falar com amor sobre Cristo. Criei, e em 2 meses, eu tinha uns 2.000 seguidores, o que assim, poxa, Uhum. tô compartilhando meus desenhos, né? Comecei do zero. E eu me inscrevi para ser embaixadora da Thomas Nelson Brasil e me escolheram. Falei assim, rapaz. Então, um perfil que era só de desenhos ali, fazia uns devocionais, passou a ser um perfil que tinha influência literária, porque eu passei a receber lançamentos, todos os lançamentos assim, ó, minha Que estante. delícia. Que Nossa! legal. Gente, é o sonho de qualquer leitora, você receber uma caixa cheia de livros. Com certeza. E hoje chega tanta caixa de livros que às vezes eu falo, meu Deus, tá acumulando aqui do lado, calma, que eu já abro vocês, tá tudo bem, sabe? Nossa, isso é muito bom. E aí, foi abrindo as portas, assim. Então, comecei a dar estudo bíblico no podcast do Falei com Amor. Olha. Influenciar as pessoas à leitura. Hoje eu tenho o clube do livro do Falei com Amor. Ele é diferente porque ele é trimestral e temático. Então, a cada trimestre, eu escolho um tema e 3 livros sobre aquele tema. Uhum. Né? E a gente, agora no final do ano, os últimos 3 meses, nós estamos livros sobre mulheres, porque meu público é 98% mulheres. Então, não é que eu esqueci dos homens, mas é que o último clube de leitura tinha 100 mulheres, um homem. Então, eu falei assim, eu vou fazer um especial para as meninas, né? Que legal. E então, eu venho desde 2020, assim, aos pouquinhos, até eu abrir o podcast, por exemplo, foram 2 anos, né? Uhum. Até começar o Clube do Livro, foram quase 3 anos. E aí, esse ano, em março desse ano,
Na verdade, 2 anos atrás, lá em 2022, eu cheguei para Thomas Nelson, que daí eu já tinha uma certa afinidade, porque era embaixadora, né? Eu cheguei e conversei com o Samuel Couto. Falei assim, olha, o que você acha da gente fazer uma Bíblia? Assim, 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 assim. Fui e falei, vou jogar lá no alto, né? Ou não, eu já tenho. Vamos correr. Vamos correr. Correr o risco. Correr. E aí ele falou assim, vamos fazer? Falei, mas lógico, né? Então foram 2 anos, assim, escolhe capa, faz. Mas justamente com o objetivo de incentivar as pessoas a começar do jeito que eu comecei. Uhum. Eu comecei desenhando na minha Bíblia. Eu sempre fui cristã, eu nunca saí da igreja, mas eu tava morna. E aí foi no Bible Journey, no desenho, na colagem, na anotação, que eu comecei a ser constante. E aí eu falei, as pessoas podem se encontrar desse jeito também. Sabe o que eu acho super legal nesse ponto, assim? Que o tema de hoje é você é o que você lê. Aham. Até a Vanessa, né, quando viu o tema, falou, você é o que você lê, você é o que você come, você é o que você Isso, assiste. Né? escuta, É. exato. Com certeza. Essas coisas, elas vão moldando quem a gente é. Aham. Agora, às vezes, a gente não tem... E é um grande perigo isso, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com quem sai da igreja. Mas tem um monte de gente que tá na igreja, Exato. Pior, eu acho. não é? Ah, sim. Porque a pessoa tá ali, mas também não tá. É o dracma perdido. É, É exatamente. a moeda que você perde dentro de casa. E a pessoa, ela acaba se afastando da Bíblia, mas ela não encontrou, talvez, o jeito dela de ler a Bíblia, né? Com certeza. Que a Gabi conseguiu encontrar um Aham. jeito, né, artístico Aham. Que legal. e se identificou para descobrir uma forma de a palavra De de Deus adoração. entrar na É. sua vida. E gerar constância, que é uma É. coisa que ela Constância. comentou, que é tão difícil a gente ter constância em tudo. Atividade física, para ler a Tudo. Bíblia, né? Falta constância. Alta, e a gente querendo ou não, uma vez eu li um livro, e já a gente vai conversar muito sobre livro, né? Que falava que o reino de Deus muitas vezes é sobre repetição. E o ser humano tem dificuldade de repetir as coisas, sabe? E é rotineiro, é você todos os dias se arrepender, buscar a Deus e lutar contra a sua vontade e fazer essas coisas repetitivamente, sabe? Uhum. E aí eu me encontrei, e eu falei, as pessoas podem se encontrar assim também. Bora fazer uma Bíblia, então, que tem esse propósito, que tem folhas mais grossas para a pessoa poder anotar com a caneta que ela quiser, poder fazer uma aquarela, para ela poder desenhar, colar, e a Bíblia vai continuar intacta. E a gente fez, e lançou esse ano, e graças a Deus tem sido um sucesso, assim. E um instrumento, antes de ser um sucesso, um instrumento para as pessoas se aproximarem de Deus. Acho que a primeira história já de você, né, ser transformada aí pela Bíblia é muito forte, porque a Bíblia é o livro dos livros, né? É o nosso manual de vida. Agora, falando sobre influência e de construção até dessa identidade, né? Você é o que você lê. Vocês já tiveram a sensação de que vocês estavam lendo alguma coisa que, de repente, não era uma coisa que deveria estar lendo, não fez bem e parou? Eu tenho. Tenho. A culpa é da Darleide. Darleide, olha só. Amiga, eu vou dedar. O que acontece? A gente foi gravar um Sem Tabus, ó, Aham. né? Velha guarda. E era sobre o tema 50 Tons de Cinza. Aí você teve que dar uma olhada no livro. Eu tive que ler um dos, porque eram 3, né? Ela falou, você tem que minimamente ler para você poder falar sobre o conteúdo. E eu passei uma madrugada, porque era no dia seguinte, lendo aquele livro. E me fez muito mal. Eu nunca senti a influência tão negativa de um livro sobre mim como aquele. É mesmo? Eu fiquei assim, perturbada. Então, sim, o livro realmente, ele tem o poder de modificar as suas emoções, as suas sensações, como você fica, a perturbação emocional, ela veio. Sim. Não, eu também, assim, eu tive uma história de leitura desde quando eu era pequena, então, assim, nosso amiguinho, gibi, nossa, eu tinha Sim. muito gibi, eu amava ler gibi, ninguém começa lendo um livro denso, né? Sim. Aí depois dos gibis, eu cheguei num período da adolescência, e os primeiros livros que eu li foram os Desventuras em Série, não sei se vocês já ouviram falar, é uma série de 13 livros que conta conta a história de 13 irmãos órfãos, os irmãos Baudelaire. Esses livros são muito legais. São... Aí que prende mesmo, Não, né? eles são muito joias, assim, não tem nada, assim, ruim pra infanto-juvenil, sabe, pra adolescência. Sei. E eu comecei a leitura com eles, assim, e não me arrependo de ter lido, não foi uma influência positiva, porque a partir dali eu desenvolvi mais hábito de ler, né? Só que daí, adolescente que gosta de ler, vai ler o quê? Vai ler o que tá em alta. Então, assim, tudo que saía, a Gabi queria ler.
E eu lia, nossa, lia. Então, assim, hoje eu vejo que eu gastei muito tempo lendo um tipo de literatura que não me enriquecia em nada na época, sabe? Hoje eu tenho essa consciência. Quando eu era adolescente, pra mim, nossa, é best-seller. Tá todo mundo lendo, eu quero ler também. Então, eu li muitos livros, assim, muitos. E aí, depois, quando eu entrei na graduação, mestrado, doutorado, as leituras precisaram, porque daí eu tinha que ler artigo científico, né? Então, Tinha que ler o que os outros pediam pra você ler, não pra era eu mais ler. sua própria escolha, né? Isso. E aí, depois, assim, que eu já tava mais madura, aí hoje eu escolho muito bem o que eu leio. Mas, assim, eu lembro de livros que eram pesados e densos pra época que eu tava lendo, que talvez eu não deveria ter lido. Que daí geram aquele sentimento, uma angústia enquanto você tá lendo, aquela sede pelo negócio de você precisar terminar. Eu não sei se é saudável nesse ponto, assim, Sim. você ficar dependente do livro, sabe? Eu tive bastante disso. Mas hoje não mais, assim. E não foi nenhum dano permanente, que eu falo, nossa, esse livro mudou algum lado da minha mente pra pior. Isso não aconteceu, né? Graças a Deus. Mas ainda acho assim, porque eu tô falando da minha adolescência, eu tô falando de 15 anos atrás, né? Hoje a literatura que tem saído, acho que causa danos maiores, assim, se as um adolescente for se coisas mudaram, né? aventurar, Mas sabe? você teria indicações literárias hoje de coisas que valem a pena pro jovem, pro adolescente estar lendo, por exemplo? Sim, com certeza. O próprio Desventuras em Série. Ah, é um livro tão gostosinho, assim. A Vanessa não tá te perguntando como apresentadora, não, ela tá? perguntando Tá pros como filhos mãe. dela. Aham. É verdade. Fala uma lista aqui. Mas de dois fala, não, adolescentes. muito legal, muito legal. São meninos, né? São meninos. Tá, hoje Mas em pro dia... público geral. Aham, hoje em dia, a ficção cristã e fantasia cristã ganhou muito espaço. O que um ano atrás não tinha. Então, do ano passado para cá, surgiram várias autoras brasileiras, inclusive, com literatura muito legal. Você tá, assim, duas que eu conheço, né? A Camila Antunes, a Sara Guzella, que escrevem ficção cristã ou fantasia cristã. Porque, então, elas se espelham em histórias bíblicas, né? Pra construir ali uma fantasia. As próprias Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Sim. Seus filhos já leram? Já. Por favor, então releia de novo. Eu sou muito fã de Narnia e de C.S. Lewis também, né? Mas as ficções cristãs, assim, então tem o Deixa Nevar, tem A Escolha do Verão, são livros, assim, que eles vão trazer virtudes. Então, ainda que possa ser uma releitura do livro de Êxodo, possa ser uma releitura de outras histórias bíblicas, né? Ainda que não fique tão claro, são histórias que vão ensinar boas coisas, vão ensinar o heroísmo, a boa amizade, a lealdade, sabe? Valores e crenças importantes para hoje, né? Isso, Então, sim, a gente tem boa literatura. Se ele pesquisar, assim, romance cristão, fantasia cristã. Eu gosto muito dos autores, da autora Francine Rivers também. Ela tem um livro magnífico, só que daí já não é para um público mais adolescente, mas ela escreveu O Amor de Redenção, que é um livro que fala... É uma releitura da história de Oséias e Gomer. Nossa, esse livro me impactou de um jeito, assim, que eu terminei em prantos. Eu tava na praia, isolada lá no cantinho, assim, ó. Chorando, aí todo mundo assim, meu, o que Na tá praia, acontecendo? que vibe é essa? Não, e eu com o pé na areia, assim, ó, lendo. É assim, foi um livro que... Tão lindo, tão maravilhoso e que representa o amor de Deus por nós. Então, existe boa literatura ainda. Só que hoje a gente precisa caçar mais do que há 20 anos atrás. Com certeza. Pra ter esse filtro, né? E até pensando aqui na Bíblia, que é um livro que às vezes, né, o pessoal dessa faixa, os adolescentes, acabam, né, mas é uma linguagem muito difícil, é uma coisa muito complexa. Mas olha, hoje existem inclusive Tantas traduções, versões, tão com uma linguagem atual, né? Os próprios livros da Ellen White, por exemplo, existe na linguagem de hoje, atualizada também. Né? É um Os livro meninos muito gostaram antigo, do século passado, mas revitalizou Com certeza. e a Bíblia, ela tem aquela coisa assim, né? Tem vários estilos literários na Bíblia. Tudo. Né? Não é interessante isso? Romance, ficção, drama, Poesia, história. poesia. Tem tudo, tem tudo. Só que eu acho que pra gente se apaixonar pela leitura da palavra de Deus, a gente precisa muito de disciplina e de entender o porquê. Por que eu leio? Só que dificilmente um adolescente vai entender o porquê você precisa ler a Bíblia, entendeu? Então eu acho que a gente precisa começar por uma tradução mais simples. Poxa, você não vai dar um Almeida para uma pessoa de 13 anos, né? Você vai dar ali uma NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, né? E tem bíblias tão legais que Eu trazem entrei em contato, recursos. tem um tempo aí, que eu participei do Bom de Bíblia aqui na TV, foi um vexame, inclusive, porque eu não consigo decorar as coisas. Entendi.
André Leite, vergonha. Mas o Bom de Bíblia usou nova versão transformadora, eu acho. A NVT, Eu achei muito legal a linguagem. Ela é legal, Bem Acessível. Bem acessível. Eles usaram essa linguagem e foi diferente. Ela tá na mesma classificação, porque nós temos hoje as traduções palavra por palavra, que seria... no hebraico significava entranhas, então ele vai traduzir como entranhas, né? Mas a NVI, a NVT... é por contexto. Então, significava... a palavra é entranhas, mas significa profundezas, então a gente vai usar profundezas, entendeu? Então, elas traduzem o contexto e não a palavra. E isso se torna mais fácil. Fica mais simples, Faz mais né? sentido. Faz mais sentido, Torna né? identificável, né? Você consegue uma identificação. Então, a NVI e a NVT são excelentes, porque elas têm o pé ali na tradução mais tradicional, mas elas ainda são por contexto, são mais fáceis, são mais tranquilas, né? Então, a gente precisa começar por aí. Muito legal. Deixa eu até aproveitar, porque a gente sempre traz uma dica aqui de um estudo da palavra de Deus, né? E a gente tem um dos cursos que a gente faz com a Esperança, chama A Bíblia Descomplicada. É com a Alana, do Cristão Declarado, ó, você tá vendo aqui. A Bíblia Descomplicada. Então, a gente tem vários tópicos que a Alana vai descrevendo para você conseguir entender a Bíblia naqueles versos, naquelas situações que você nunca conseguiu entender. Então, foi um curso pensado nesse público jovem, inclusive, onde você pode fazer o seu estudo da Bíblia. Você pode entrar nesse link, ó, é novotempo.com/plano B. novotempo.com/plano B, você vai chegar nesse estudo bíblico aí da Bíblia Descomplicada. Inclusive, vale a pena a gente indicar também, não sei se a gente tem aqui na tela, a produção, mas uma NT Play Week que a gente fez, que a gente deu o título A Arte de Estudar a Bíblia. Então, a gente teve muitas dicas para que você realmente encontre o seu jeito, o seu formato e diferentes formas, de fato, para você poder estudar a Bíblia. Ó, essa aí era a abertura, né? Que a gente teve, muito legal, a arte de estudar a Bíblia. Inclusive, tá todo... Que legal. Com a cara... né? De lettering, né? De arte. Olha, tá aí, ó. A gente teve o pastor Igor Lucas, ele trouxe muitas dicas interessantes para você ter um jeito descomplicado e atraente aí para você estudar a palavra de Deus. A NT Play Week tá lá no NT Play, a nossa plataforma de streaming da Novo Tempo, ntplay.com, tá bom? Você vai encontrar lá a arte de estudar a Bíblia. Hoje não falta recurso. Não, né? Tem muito recurso. E assim, eu comecei de um jeito tão diferente também, né? Eu já tinha feito ano bíblico completo. Eu fui desbravadora durante 16 anos. Era aquele vício, né? O desbravador, ele é meio doido pelo negócio, né? E aí eu fui desbravadora durante 16 anos e tinha o ano bíblico, então eu já tinha feito, né? Mas assim, aquele ano bíblico mais que você faz pra riscar ali que você leu do dia, e não que você tá ali realmente prestigiando a leitura da Bíblia. Então, aí, em 2020, eu falei, não, esse ano eu vou estudar a Bíblia de verdade, eu vou ler de verdade. E aquele ano realmente fluiu, mas porque eu encontrei a minha forma de estudar, sabe? Então, hoje em dia, tem tantas pessoas legais que influenciam a leitura bíblica, tem tanta plataforma para mostrar para você, às vezes, uma forma mais fácil de leitura. E assim, igual você falou, a Bíblia é muito plural, vai ter história, vai ter guerra, vai ter romance, vai ter poesia. Então, depois que você aprende a ler a Bíblia e você realmente se deleita, é impossível você não gostar. Não tem como, né? Mas aí, inclusive, a implantação ali do hábito de leitura pode te ajudar a ler a Bíblia. Porque se ler para você é um fardo, ler a Bíblia também vai ser, né? Porque você não gosta de ler. Mas quando você tem o hábito de leitura, você gosta, bons livros podem te encaminhar até a Bíblia, né? Isso, isso mesmo. E aí a pergunta que eu te faria é, a gente está falando sobre esses vários estilos dentro da própria Bíblia. Existe algum tipo de perigo na sua visão para a gente buscar esses estímulos fora também? Às vezes numa outra literatura? Com certeza. Igual eu falei, né? Hoje em dia a gente precisa filtrar muito bem os livros. É difícil hoje um livro que você não abre e tem ali uma cena extremamente descritiva, um conteúdo sexual pesado, um conteúdo violento, né? Eu entendo que, às vezes, a violência, o ato sexual e todas essas outras coisas façam parte da história, mas não com um fim em si mesmo. Então, por exemplo, tem ali uma parte de guerra, uma parte de dor, mas para demonstrar o que aquele personagem passou e no final oferece uma esperança. Mas hoje em dia a gente encontra muito livro que é a dor pela dor, sabe? A maldade pela maldade, sem mostrar o lado oposto, né?
E, inclusive, já assisti muitas pessoas comentando sobre isso, que muitos livros mostram claramente a ideia do mal e do bom. O bom é bom, o mal é mal, e o bom combate o mal, né? Mas existem muitos livros que É tudo misturado, né? deleitam-se na maldade, e a maldade é boa, ela é velada, e no final o mal vence, né? O mal vence, você torce pelo mal. Você né? torce O pelo vilãozinho, mal. você fica lá torcendo. Isso. Mas sabe por que eu perguntei isso, inclusive? Eu lembrei de um não era um teste, um negócio científico que fizeram. Eu achei tão interessante. Os meninos, os meus 2 filhos eram bem pequenos na época e eles ainda eram liberados, assim. A gente escolhia algumas coisas na televisão, mas tinha ainda alguma liberação. E nesse teste científico que eles fizeram, eles colocaram eletrodos para conseguir captar o que ficava na mente, tanto de um macaco como depois de um humano. Uhum. E mostrava, aparentemente, no início, esse macaco observando uma mão pegar uma noz na frente dele. E haviam marcações na mente dele que eram feitas a partir daquela observação. Uhum. E quando depois ele pegava a noz, e depois o humano via cenas de pessoas fazendo caretas, e depois ele imitava, a mesma coisa é registrada no cérebro para aquele que está vendo, naquele momento que ele está vendo, e o que ele está fazendo. Então, no nosso cérebro, nós não temos a capacidade de distinguir o que é uma verdade ou uma mentira. Na mente, quando você está assistindo, lendo, participando daquilo, aquilo é uma verdade absoluta. Uhum. Por isso que eles estão, hoje, inclusive, colocando tantos filmes com 5D, né, os 5 sentidos, para que fique a emoção cada vez mais verdadeira. Uhum. E os livros fazem essa mesma função. Então, a ativação cerebral, ela realmente registra como se você estivesse dentro da Fazendo. história. Uhum. Impressionante, né? É. E como a gente tem que cuidar muito, Isso. de fato, do que a gente coloca pra dentro da nossa mente. E foi a partir disso que eu cortei certos desenhos, certos livros dos meus filhos, Aham. porque eu percebi que eles depois brincavam exatamente das mesmas cenas que eles tinham assistido. Então eu falei, gente, olha o impacto disso na vida de uma criança. É. E nesse um mês que eles ficaram sem assistir, eles entraram praticamente em uma raiva absoluta, assim, uma falta, né, daquilo como se fosse uma droga. Uma abstinência. Uma abstinência, era essa a palavra. Eles entraram em abstinência. Um mês lidando com aquela raiva, aquele desejo insano de assistir. Então, a leitura funciona da mesma forma. Uhum. Né? Nosso cérebro registra igual. Eu vi uma pesquisa também falando sobre... Eles colocaram um grupo que não estavam lá quando aconteceu o 11 de setembro. Uhum. Não viveram, não são sobreviventes ao 11 de setembro. Mas eles colocaram essas pessoas de diferentes faixas etárias e tudo, assistindo as imagens do ataque. Tá. E aí depois eles mediram. E o que eles queriam entender é o quanto aquelas imagens gerariam de sintomas de estresse pós-traumático. E de fato gerou. Eles viram que quem já tinha alguma dificuldade, alguma situação de um problema da saúde mental, os impactos foram maiores. Maiores. Então, os sintomas Gatilhou, né? ali... Gatilhou. Tá. Mas mesmo quem nunca teve um histórico de uma depressão, de uma ansiedade e tal, desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático só por ter assistido. Então, é isso que você falou. Exato. Eles não estavam lá, eles não viveram aquela situação, eles não são sobreviventes, mas por ter assistido, Isso. tiveram... A mente capta como se fosse uma realidade. O cérebro não consegue entender, Não, né? discernir, né, identificar e tirar uma da outra, separar uma da outra. A identificação é como se você tivesse vivido. Não, e tem um nível de atenção que a gente presta quando a gente tá ali lendo um livro, né? Assistindo um filme, Envolvido, né? seja. Eu sou uma pessoa que se eu pegar um livro, tiver numa fila aqui, ó, com um livro aqui, você pode falar, pode gritar, você pode me chamar, aí quando você me cutucar, eu vou, tá, você tá falando comigo. Porque aqui, ó, veda tudo e a gente tá prestando atenção no que tá vivendo, sabe? Então, isso acontece, e assim... Vocês falaram mais da atividade cerebral, mas também tem muitas pesquisas, assim, de filosofia e literatura que mostram, assim, baseado em professores de literatura mesmo, muito renomados, que o ser humano, ele tem, então, cada vez que ele lê uma obra, cada vez que ele assiste um filme, né, uma peça de teatro, cada vez que a gente faz isso, a gente gera uma imagem no nosso cérebro, Sim. né? Então, a gente vai coletando imagens e essas imagens são formadas. E o conjunto de imagens que a gente forma, né, aquilo que a gente cultiva para dentro da gente, forma o nosso imaginário. Sim. E aí, o nosso imaginário, ele tem as 3 relações. A relação com quem você é, a relação com o outro e a relação do que, como você gostaria que as coisas fossem, o ideal. Então, o imaginário forma muito o nosso ideal.
Então, se eu tenho lido muitos livros totalmente violentos, eu vou entender que o ideal da sociedade é aquilo. Se um livro de romance, né, vai impactar de uma forma muito significativa a forma com que eu interajo com o meu marido, por exemplo, porque eu tenho aquilo como meu ideal, né? E o que é a cultura? A nossa cultura é o que a gente cultiva. O que é uma cultura de soja? É um cultivo, né? Uhum. E a nossa Sim. cultura é aquilo que a gente cultiva. E o que a gente colhe, o que a gente planta, a gente colhe depois. É. Então tem que tomar muito cuidado com o que nós temos plantado realmente dentro do nosso imaginário, porque aquilo vai ser o nosso ideal. Então, se eu só consumo livros violentos, de conteúdo sexual, livros que não me ensinam boas virtudes e não me impulsionam a ser uma pessoa melhor, é aquilo que é o meu ideal. Então, eu vou sempre desejar ser parecido com aquilo que eu tô consumindo, Sim, né? até porque dentro das nossas emoções, quando a gente está assistindo alguma coisa, você também está colando a emoção que você está vivenciando. Por isso que se torna uma verdade tão absoluta. Uhum. Tem uma emoção sua, né? Tem um gatilho de alguma coisa que você se identifica. Às vezes você está ali olhando um romance, você fala, puxa, se eu fosse a mocinha do filme, Aham. né? Idealizando uma coisa que Você se projeta ali, se né? projeta, se identifica com o personagem, né? Tem coisas que te deixam mais emocionados, tem coisas que ativam sua raiva. Então, a emoção ligada com a imagem é que cola a crença que nós vamos tendo ao longo da vida. E aí formatamos a nossa personalidade, os nossos relacionamentos a partir disso mesmo. E essa projeção que você falou é muito legal, porque a gente focou aqui no lado negativo, mas pensa como essa projeção pode ser positiva. Claro. Sim, Positiva. com certeza. Porque se você tem cultivado, então, livros que ensinam, igual eu mencionei, né? O heroísmo, o bom relacionamento, a lealdade da amizade, vínculos fortes, A verdade. Né? A verdade. Sim. Tudo isso vai se tornando um ideal pra gente. A gente busca, se impulsiona a ser pessoas melhores, né? Uhum. Eu sempre penso assim, às vezes a gente tá lendo um livro e esse livro tem um personagem que ele é o extremo, por exemplo, da inveja. E que talvez na vida real você nunca se depare com uma pessoa tão invejosa quanto aquele personagem do livro, Sim. né? Só que quando você se deparar com nuances daquilo que você já leu, você já consegue, poxa, né? Você já sabe como sair, você já sabe... Um repertório o de... repertório, você Aham, sabe conhecimento. o ato e a consequência do ato. Então, a leitura pode, assim, ampliar muito do seu imaginário até coisas que você ainda não vivenciou. E quando você vivenciar, você sabe que tal coisa leva a tal. Não, então eu vou pelo outro lado, né? Então, tem muito lado positivo também, né? Só que, assim, com filtro. Com total filtro. Total filtro. Aproveitando que a gente está falando disso, de influência na mente, de consumo desse conteúdo, tem uma coisa que eu acho que, inclusive, é um grande impedimento das pessoas lerem mais, que são as redes sociais. Uhum. E aí você vive nesses dois mundos, né? Porque você super trabalha nas redes sociais, tem todo um trabalho ali de influência, mas também é uma pessoa que consegue ler bastante. Leio, aham. Como é que você equilibra esses mundos? De repente é uma dica, né? Pro Sim. pessoal aí lidar com tudo Gente, isso. eu sou aquela pessoa que tá com vários pauzinhos, assim, com os pratinhos Sei. girando. Assim, gente, não deixa o pratinho cair. Porque, assim, nossa, a minha rotina mudou muito esse ano, sendo professora universitária, né? Então, assim, eu fui professora do ensino fundamental durante um bom tempo. Uau. Assim, e eu já Outro tava... público, né? Não, totalmente diferente. E eu já tava numa fase que eu batia o olho no conteúdo, eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer. E agora eu comecei do zero. Que Preparar legal. aula do zero, Mas também cada- te desenvolve, Não, que assim, da hora. Foi um boom em um mês, assim, né? Então, eu tô com mais um pratinho agora, né? E aí, confesso que nesse começo agora de carreira universitária, os livros, infelizmente, eu dei uma caidinha, né? Mas, assim, é inegociável. Eu pego no sono todas as noites lendo um livro. Eu tenho um dispositivo Kindle, então ele tem luzinha, aquela luzinha baixa, perfeito. Então, eu leio meia horinha no mínimo antes de dormir. Mas eu sempre faço assim, eu sempre estou lendo 3 livros por mês. Eu tenho uma agenda de livros, assim, porque, gente, ou eu me organizo e sigo a minha organização, ou a minha vida não flui. Porque Olha que daí... maravilha. Ó, Vamos aprender. Não, de sim, verdade. a gente chega lá. Não, gente, se eu não tenho o meu planner, coitado, ele é pobre, assim, Mas isso a gente pesado. pode usar para qualquer coisa, Ah, né? sim. Exercício físico, É. conseguir lidar com o trabalho, com os filhos, casamento, tudo. Porque tá senão dentro vira do um plano. caos. Sim. Eu acho que essa sensação daquela, né, aquela pessoa do circo que tá equilibrando os pratinhos, é como todo mundo tá se vendo hoje, vivendo, né? exato. É o jeito que a gente encontrou, porque realmente a vida moderna colocou a gente nessa situação. Nos
os pratinhos, sabe? Então, assim, se eu levanto um pratinho demais, o outro vai cair. Então, Com certeza. hoje eu preciso me organizar de uma forma muito clara. Então, por exemplo, né? Hoje de manhã eu vou preparar a aula, depois eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Então, eu vou seguindo bonitinho aquilo dali. Porque se eu perco uma, já vou ter que fazer amanhã. Só que amanhã tá cheio de coisa pra fazer também. Sim, sim. Só que eu incluo a leitura no meu dia a dia. Então, a leitura faz parte do... Não é assim, hoje não deu pra fazer tal coisa, ou hoje eu tô com um tempo extra, eu vou ler então. Não, a leitura faz parte. Porque faz parte do meu trabalho também. E eu sei que às vezes pode passar a impressão, poxa, você já gasta tanto tempo lendo livros de biologia, né? Não, pra mim é um prazer ler os livros de biologia, ler os livros, né, literários também. Então, eu sempre leio 3. Um de C.S. Lewis, porque eu faço um trabalho num canal que se chama Tolkien Talk, que aborda a vida e obras de Tolkien, de Tolkien, né? E Tolkien era melhor amigo de C.S. Lewis. Então, dentro do Tolkien Talk, nós temos um quadro, T.T. Lewis, e sou eu. Então, todos os meses tem resenha de vida e obras de C.S. Lewis por lá. Então, eu sempre tô com um livro de um lado, sempre leio um livro que eu chamo de descanso, que é aquele romance leve, aquela aventura, aquela crônica de Nárnia, assim, antes de dormir, né? E sempre tem um do meu clube do livro. E aí, o clube do livro eu leio de uma forma que não é uma leitura, é um estudo. Então, eu preciso tirar um tempo realmente para colocar na minha mesa, anotar e marcar, né? Porque todas as semanas a gente lê um trecho e tem uma aula da semana de 1 hora conversando sobre o que a gente leu durante a semana. Então, eu preciso de foco naquela leitura, Sim, né? E é mais profundo, né? Mais profundo, não é, assim, uma leitura superficial e nem é um livro de historinha, é um livro, né, que traz boas virtudes. Então, eu sempre tô com essas 3 leituras, assim, dividindo o meu tempo. Não, hoje eu vou ler 15 minutinhos desse, 15 desse e 10 desse, né? Então, não, hoje eu deixo de descanso pra fora porque eu quero ler mais desses 2 aqui. Então, eu vou organizando assim. Tá dando certo? Tá indo. Tá indo. Eu acho que a gente tem, infelizmente, um incentivo muito baixo de leitura, até nas escolas mesmo, né? Então a leitura fica aquela coisa assim, é obrigação, eu tenho que ler para conseguir tirar a nota. E como talvez não seja, né, massivamente assim a leitura um hábito das famílias, então o filho também não vai vendo os pais lerem, né? E aí não tem isso, não vai passando de geração em geração. E eu inclusive, vou dar meu testemunho, porque assim, eu não fui uma pessoa muito incentivada à leitura. Ok. E aí, quando eu entrei na faculdade de fato, e olha, veja, eu passei pelo ensino médio, né? Tive que ler ali aquelas coisas de obra de vestibular e tal, mas achei tudo terrível, não gostava e tudo mais. Esses dias, a gente tem um clube do livro e a gente voltou, né, Giana? A gente voltou a ler Memórias Póstumas, porque deu deu um upzinho, né? Uma americana lá foi falar de Brás Cubas e tal, e a coisa... E a gente fez... Eu falei, gente, como que eu fui um adolescente que conseguiu ler isso e fazer e sobreviver, né? Porque é muito complexo, uma leitura densa. Mas então, na faculdade, quando eu comecei a ler as coisas de comunicação e aí eu fui despertando assim o interesse, é que eu comecei a descobrir o prazer da leitura. E aí hoje eu sou uma pessoa que consigo ler por prazer, mas não foi isso incentivado desde sempre. E eu acho que essa minha realidade é a realidade de muitas pessoas. Você tem uma dica, assim, você não lê, mas como que você pode começar esse processo que não é simples? Não é como ligar a televisão e começar a assistir um seriado. Todo mundo vai gostar de assistir um seriado, né? É verdade. Agora, a leitura não, a leitura precisa desenvolver esse hábito. Gasta mais energia pra você ler, né? Mas eu acho que é exatamente o que você falou, né? Vamos começar do começo. Isso de... Hoje, os adolescentes são obrigados a ler o que a escola coloca, né? Tem um livro que fala a história de C.S. Lewis do ateísmo às crônicas de Nárnia, né? As Terras de Nárnia. E aí ele comenta que uma vez perguntaram pro Lewis, perguntaram assim, nós somos o que nós lemos? E aí ele falou assim, mas não é óbvio? Respondeu assim, né? Porque assim, essa ideia de a educação ser separada da leitura veio com o modernismo. Porque antes, como que as pessoas eram educadas? Através de boas obras. Então, a cultura e a educação estava atrelada diretamente com a leitura. Com a implantação da escola, do colégio, a educação ficou por conta agora do ensino, dos professores. Então, as obras foram deixando o espaço que elas tinham antes na parte da educação,
das crianças e da nossa educação. Então, um hábito que naturalmente a pessoa precisaria ter para ser uma pessoa que tinha educação, hoje ela não precisa mais ler livros para ser educada, para ser alfabetizada, né? Sim. E aí, isso é muito legal o que você falou, porque a gente precisa começar lendo o que a gente gosta. Só que daí, ali pro vestibular, a gente precisa ler Memórias Póstumas, a gente precisa ler Moreninha, que são livros complexos. Muito. São livros pra gente ler depois de adulto, são livros bons. E mesmo depois de adultos. É difícil, gente. São aquilo. difíceis, Socorro. gente. Eu lembro que no vestibular, quando eu prestei, tinha... Eu não lembro se caía Moreninha ou se caía Negrinha. Eu sei que eu li o errado. Eu falei assim, não, eu vou estudar pro vestibular e eu vou ler o livro que estão pedindo. Aí era Moreninha, eu li Negrinha. Falei, não, tá vendo? Não é pra mim. Não vou ler também nenhum. Mas então, são livros, assim, de estudo de literatura mesmo, são densos, né? E a gente precisa começar lendo o que a gente gosta. Poxa, você gosta de jornalismo, de comunicação? Pega um livro de jornalismo, comunicação. Você gosta de romance? Vamos escolher um romance bom aqui pra você ler, então, pra começar a cultivar o hábito? Ninguém dá certo começando a ler o que não gosta. Mas que tortura é essa? Não precisa se torturar. E as pessoas têm muito apego, assim, não, eu vou ler uma obra clássica, então. Não começa por aí. Vamos começar por algo mais simples. Depois você coloca os clássicos na sua vida, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho peso algum na minha vida de abandonar um livro que eu não tô gostando. Porque eu penso assim, não, diferente, né? Por exemplo, tem bons livros que eu já li, não gostei muito, mas que me ensinaram demais. Mas quando eu vejo, chego ali na página 70... Olha, li muito ainda, né? Muito. Fala assim, não. Eu deixo ele de lado porque ele tá ocupando espaço de outro livro, sabe? A gente tem que aprender também o que é pra gente e o que não é. Sim. Então, a dica é, comece lendo o que você gosta e comece aos poucos. Não vai dar de doido querer ler um livro por semana. Coloca uma meta ali, não, eu vou ler esse livro aqui, tem 50 capítulos, então em 50 dias. Ou não, tem 300 páginas. Tá alta, amiga. Um capítulo por dia, dependendo do número de páginas, né? Isso. Não, vamos então menos. Em, sei lá, 2 meses. Mas ó, eu acho que Depende de cada pessoa. até essa meta que você coloca pra você, eu não acho nem tão pesado. Ó, claro, tem dia que você lê mais, mas assim, inegociavelmente, Sim. antes de dormir você lê um livro. Leio. Mas Meia a hora. ideia que você falou, pra alguém que não lê, por onde começa, a ideia que ela disse de começa devagar, show de bola. Mas eu penso... Eu tenho 2 formas de dividir os livros que eu leio. Ou por capítulo, mas lógico, não é um capítulo de 70 páginas, né? Ou por páginas. Eu vejo que o livro tem 300 páginas. Eu quero ler em 10 dias, então eu vou ler 30 páginas por dia, em média. Eu, que leio 3 livros por vez, que tô lendo faz anos, né? Não, eu nunca li. Pega um livro pequenininho do que você gosta e divide por tempo. Não, eu vou ler... Ou por páginas. Não, eu quero ler 7 páginas por dia. Quero ler 5 páginas por dia, né? É porque aí você fecha o raciocínio, né? Às vezes o livro fecha o raciocínio só por capítulo, ou em algumas páginas já dá certo. Mas comece pouco pelo que você gosta. E dica, inclusive, pras mães, né? Vamos lá, mães. Vamos lá, mães. Começa desde pequeno. Exatamente. É alguma coisa que eu dei de presente pros meus filhos. Nós temos até hoje o hábito de, na janta, a gente já traz o livro pra mesa. Assim que a gente acaba de jantar, Já lê. nós já lemos juntos. E com isso, gente, são incontáveis os livros que eu já li com os meus filhos. Que legal, né? Vanessa, Desde quando dica eles boa. nasceram. Então, era primeiro a Biblinha, que era só um parágrafo, né? E eu fui aumentando conforme eles foram crescendo. Um é diferente do outro. O mais velho gosta muito de ler. Então, ele já leu muito mais do que eu, assim, infinitamente, porque ele tem uma leitura muito rápida. O outro já não gosta tanto, mas eu também fui mudando conforme a idade. Então, por exemplo, quando eles ficaram adolescentes, eu lembro que um livro que foi muito gostoso de ler, Projeto Sunlight. É legal. É muito Então, a bonito. gente leu juntos e aí eles, nossa, super legal, já tem uma ficçãozinha um pouco maior ali. Então, a gente vai buscando conforme Quantos a idade. anos, assim, dá pra ler o Projeto Sunlight, será, hein? Eu li quando eu era adolescente. Eu também, adolescente. Acho que Adolescente. uma fase bem legal. 14 anos. Exatamente. E até um pouquinho, acho que com 10, o meu bem filho mais tranquilo. novo, já consegui ler com ele, ele entendeu todo o raciocínio e tal. Então, assim, desde que eles nasceram. Então, é um hábito que vai sendo construído na família. Eles estão acostumados a verem a mãe lendo. Então, não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Quando você insere dentro do contexto familiar, tem afeto envolvido, tem comida. Olha, a gente acabou de comer. É verdade, já relaciona, né? Relaciona um afeto, estão ali juntinho, agora que tá friozinho, né? Eu moro num lugar muito frio, a gente tá ali juntos e tal, eu já leio.
percebo que eles estão mais cansados, leio menos, né? Percebo que assim, dá para rolar mais, vocês estão interessados? Uma outra dica que eu faço que eles amam, eu faço uma leitura interativa. Então eu começo a leitura e eles completam a palavra, né? E eles se matam de rir, porque às vezes tem palavras que são... Completa errado. completam errado de Que propósito legal, e tal. gostei. Então isso também gera um interesse, né? Que eles falam, hoje é com interação, hoje é com interação. Então Legal. existem várias formas que a gente tem de colocar isso para a vida dos nossos filhos e fazer do hábito da leitura algo prazeroso. E hoje em dia tem até assim para bebezinho, tem aqueles livrinhos de contraste, tem aqueles livrinhos que são plastificados para você colocar na banheira. Tem. Então você exato. sempre Eu relaciona. tinha isso. Com meu filho. Você relaciona a leitura com coisas legais. Poxa, é hora do banho e hoje vai ter um livrinho. Olha que legal. Então a Exato. criança já nasce com aquilo, né? Eu lembro, até hoje, na verdade, eu tenho a relíquia das mais belas histórias da Bíblia. Olha, Tenho todos, né? que legal. E tá lá na casa dos meus pais. Eu deixei por lá com eles porque, assim, tem toda aquela memória afetiva, né? Mas, assim, meus pais nunca me negaram livros. Nunca. Quer livro? Vamos comprar livro. Quer gibi? Vamos te dar gibi. Assinatura do nosso amiguinho? A vida inteira, sabe? Então, tem o estímulo dos pais, que são os patrocinadores, né? Sim, Porque, assim, É. eu sou adolescente. Com que dinheiro que eu vou comprar livro? Então, meus pais sempre me deram muitos livros, assim, e gostavam de ver eu lendo, né? Ainda que eles tenham bem menos hábito que eu. Não é... Assim, meu pai lê bastante hoje, ele tá se formando em psicologia, né? Que legal. Aham. A minha mãe, eu sempre dou. Não, toma um devocional. Devocional ela gosta de ler, né? Mas, assim, livrões, assim, ela não tem muito hábito. Mas ela sempre me estimulou muito e sempre leu pra mim. Sempre. Ela me levava eu lembro, assim, ela me levando na banca e vamos escolher gibizinho hoje, então. E me dava gibis, lia comigo. E assim, não é uma coisa só pro entretenimento, né? É uma coisa que fica uma construção muito boa que vem fruto da leitura, Sim. não é, Vanessa? Sim, com Assim, certeza. por exemplo, uma coisa que você não tem que fazer muito esforço. Quando você tá assistindo um filme, uma série, você tá ali conectado, né, com aquilo. A leitura já não. Você tem que se dedicar. Quem nunca, né, tava lendo no terceiro parágrafo... Viajou Volta, na lê de maionese. novo. Você tava lendo as Crônicas de Nárnia, mas você foi pra Nárnia, né? E aí você, meu Deus, você tá lá no último parágrafo e não lembra o que leu na página. Aham. Sim. Tá, vamos voltar. Então, eu acho que tem muitos benefícios, Sim. né, de concentração. Sim, te apoia em uma série de coisas para sua vida comum. Mas quando você tem identificação emocional, funciona melhor. Vamos supor, você tá ali lendo e aí você percebe assim, puxa, eu viajei na maionese. Tá bom. No que eu viajei? Talvez seja uma preocupação, talvez seja alguma coisa que precisa da minha atenção. Eu penso naquilo, tento resolver e aí depois eu volto, eu consigo me concentrar melhor, sabe? Porque às vezes a gente também tem uma regra, uma exigência de que tem que ser daquele jeito. Aí fica pesado, né? Pesado. E aí você não vai conseguir transformar isso em prazer, vira uma obrigação. Eu tenho que fazer. Não cola. Não cola. É. Então, Eu vi uma vez na internet, eu não lembro, assim, foi passeando ali. Um moço, ele fazia com os filhos, ele tinha uma biblioteca em casa que ele abastecia com os livrinhos, e aí as crianças ganhavam mesada, então eles pagavam com leitura. Então, às vezes, a criança queria muito tal brinquedo, e aí cada livro, tantas páginas, tinha um valor. E aí, quando o pai conversava com eles, esse mês eu li tal e tal coisa, dá tantos reais. Não, então toma aqui seu brinquedo. Então, eles trocavam, sabe? Era moeda de troca, era livros Legal. lidos, né? que Então, ainda que bacana. talvez pareça ser uma obrigação, olha que estímulo legal, porque, ora, essa criança vai se deparar com livrinhos que ela gosta Sim. e já tá colocando um hábito ali. Porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer por disciplina e por Obrigação. obrigação. É. Por obrigação. Só que depois a obrigação passa a ser prazerosa também, né? A gente está hoje numa época, né? Eu percebo isso, inclusive, lá no consultório. A gente está numa época hoje onde as pessoas não desenvolvem virtudes, né? Elas estão muito acomodadas a realmente receber a coisa mastigada. Preguiçosas, elas querem o audiobook que facilita muito a vida, né? Ao invés de ter o hábito de pegar o papel e ler. Elas não estão, assim, considerando sair de casa cedo. A gente tem, inclusive, pesquisas que são
meu Deus, me deixam aterrorizadas, que daqui a alguns anos a gente não vai ter profissões que são densas demais, que exigem, por exemplo, que você estude durante muito tempo. Psicologia, 5 anos, eles não querem uma coisa um pouco mais enxuta. Chuta. Né? Um juiz, nossa, eu vou ter que demorar quantos anos para conseguir chegar lá? É muito complicado, muito difícil. Então é uma geração também que não está desenvolvida para ter esse tipo de trabalho, né? E que não encara o que é preciso ser feito como fazendo parte da vida. Gente, nem todo mundo está feliz todos os dias para fazer um determinado trabalho. Né? Claro. Você vai porque precisa ser feito. É. E tem coisas que você também precisa ler porque precisa ler, Sim. né? Vai ter que fazer, né? Exato. Então também tem isso. A gente está numa geração que precisa de muito estímulo demais. E aí é uma coisa que eu digo sempre para os meninos, né? Eu falo, tem que fazer. Né? Mas por quê? Simplesmente porque tem, filhão. Você não tem que pedir muitas explicações. Algumas coisas precisam ser feitas. Isso acabou, né? querido. Ponto. É isso, faça, tá? Não se faça, simplesmente faça. Porque às vezes a gente também fica nessa coisa de buscar o estímulo. Não, mas eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter um porquê. E às vezes você não tem. Não, as pessoas têm perdido como que eu posso falar? O sentimento mesmo de fazer as coisas por elas mesmas. Então, por que eu arrumo o meu quarto? Porque meu quarto arrumado é bom. Não é porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, né? Hoje em dia a gente quer troca pra tudo. Eu sou professora. Então, às vezes, gente, vamos ler esse texto aqui pra tal aula. Mas vale nota? Não mesmo. Vale nota? Não, vale não- ponto na média? Não vale. Não, então por que eu vou ler? Não, Meu porque... Pra você ganhar Você tá aqui pra tirar conhecimento, nota ou pra você querido? aprender o, né, que você tá estudando? Então, pra você ver como mudou quando a o gente valor. vai ali pra fundamental, eles estão ali por causa da nota. É. Porque Aham. tem... Que minha mãe me obriga Minha mãe a vir me na obriga a escola estar todo aqui. dia. Mas ali na universidade, por exemplo. Mas você tá com preguiça de quê? Você sabe? Universidade. Você vai ser um profissional. Vamos se divertir com o que a gente tá aprendendo hoje. Não é lindo, né? Eu dou aula de biologia. Então, eu dou aula pra psicologia, né? Eles ficam assim, gente, mas pra que eu preciso saber que a membrana plasmática é desse jeito? Puxa, mas tem tanto sentido. Eles vão perceber depois, Lógico. quando eles precisarem conversar com o psiquiatra e entender a medicação e o que ela faz, por exemplo, o valor da dopamina e o que um remédio, uma Ritalina vai fazer. Então, vai precisar saber Eu vou pegar esse disso. trechinho. Vou passar na sala de aula. Gente, olha aqui, ó, ela é psicóloga. Exato. Quando vocês precisarem. Vocês vão lembrar de mim falando da membrana Não, plasmática. e a psicologia, ela tem muito vínculo com a biologia. Aham. Né? Anatomia, a gente estuda anatomia, Aham. farmacologia, Eu sou professora de anatomia e de fisiologia. biologia. Então tudo isso a gente estuda muito na psicologia, porque é o corpo como um todo, Aham. né? O ser humano como um Uhum. todo. Então, sim, faz todo sentido. Mas, assim, perceba que às vezes as pessoas elas querem tudo tão mastigado e querem aprender, assim, porque eu preciso, por um propósito. É. Não, eu vou aprender porque eu tenho que e porque eu vou usar. Mas perder o prazer de aprender por aprender. É. Poxa, eu gosto de aprender outras coisas, por Obter exemplo. informação, Ou né? informação. Como é que funciona o seu trabalho? Como que é a graduação de comunicação ali, né? De jornalismo? Me conta, né? Mas eu tô aprendendo porque eu vou usar? Não. Mas porque é legal Existia saber. uma informação, uma frase que antigamente os nossos pais diziam, que era assim, conhecimento não ocupa espaço. Uhum. Quanto mais você puder conhecer sobre tudo, melhor. E eu me lembro do meu irmão uma vez morando nos Estados Unidos, ele mora lá, e aí alguém um dia perguntou pra ele assim, gente, mas esse carro ninguém vai conseguir tirar daqui. Ele falou, mas por que não? Porque é um carro manual. Lá só tem carro automático. Aham. Nossa. Ninguém sabe dirigir. Ele falou, eu sei. Todo mundo, oh! Deus, de onde você veio? Que incrível! É um conhecimento. É. É você ter a capacidade de falar, eu posso fazer isso, eu posso executar porque eu tenho conhecimento sobre o assunto, eu posso discursar sobre isso porque eu tenho ferramentas para doar. Não ocupa espaço. E todo mundo gosta de conversar com alguém que sabe. É muito legal. E diferentemente, eu acho muito legal essa frase que conhecimento não ocupa espaço, porque diferentemente a gente tá muito ligado à tecnologia, né? Então parece assim, mas eu vou colocar isso pra dentro da minha cabeça, vai ocupar espaço em disco, né? Divertidamente. Igual um computador, igual um celular, né? E tal. Mas o conhecimento é completamente diferente. Infinito. Né? Infinito. Quanto mais você coloca, mais conexões neurais você vai conseguir fazer, gerando outros conhecimentos. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente precisa da leitura, do consumo de conteúdo, que isso vai deixar a gente mais inteligente, mais perspicaz, né? Mais rápido. Mais rápido. Novas conexões. Até para discutir com pessoas que pensam de forma diferente, né? Que às vezes vão te instigar. E aí você tem que saber do que o outro está falando, até para conseguir se defender ou até para complementar o que ele está dizendo.
Vocês falaram de deletar, né? Assim, não, vai ocupar espaço. Então, se eu vou aprender uma coisa nova, eu tenho que deletar uma que eu já aprendi. Eu adoro uma parte do Divertidamente, que eles estão fazendo uma limpa no cérebro. Não sei se vocês vão lembrar. O 2? É o primeiro mesmo. O primeiro, e daí tá. eles estão ali com as bolinhas ali da memória, Das memórias. né? E aí passa eles fazendo a limpeza. E aí ele fala assim, olha só, tem aqui a bolinha aqui com todos os presidentes dos Estados Unidos. Não, pode jogar fora. Eu lembro Aí ele pega disso, outra e fala assim, a musiquinha do mercado de propaganda. Não, essa aí vamos guardar. Vamos guardar, porque ela é muito importante. Gente, pra mim é uma das melhores cenas, assim, porque... Porque é assim mesmo, é né? assim, A gente não esquece nunca daquele jingle da política e Exatamente. mandou embora uma outra coisa importante. Mas não é assim, a gente sempre vai fazendo novos conhecimentos, novas conexões, né? E não ocupa espaço. Se a gente soubesse, assim, a capacidade que o nosso cérebro tem, a gente leria e continuaria fazendo novas conexões sempre, né? E como isso transforma, né? Tem uma pesquisa aqui que a produção trouxe pra gente, voltando inclusive para a leitura da Bíblia. O Centro de Engajamento com a Bíblia conduziu uma pesquisa científica para analisar a diferença entre pessoas que leem a Bíblia 4 dias por semana, pelo menos, e aquelas que não leem. Aí, o que a pesquisa apontou? Que esses cristãos que se envolvem com a Bíblia têm menor probabilidade de se envolverem com embriaguez, quase que não sai, menos 57% de chance. Já pensou? Imagina. Tá mudando a vida de uma pessoa. Mudando a vida de uma pessoa completamente. E não só de uma pessoa, mas de uma família. Exato, porque a gente tá em conexão, né? Relações sexuais fora do casamento, Uau. menos 68%. Uau. Consumir pornografia, que é também, né, uma compulsão da geração. e o mal dessa geração, 61%. Uau. Participar de jogos de azar, né? Esses tempos aí, essa notícia ficou em alta, né? Da grande procura que as pessoas estão tendo e o grande prejuízo e, mais uma vez, a grande compulsão por jogos, né? De azar aí, principalmente esses eletrônicos, menos 75% de chance. É gritante o número, é absurdo. Então, eu não sei, acho que se a gente fosse falar aqui, cada um podia apontar o que o estudo da Bíblia faz com que a gente se sinta melhor na prática, né? Inclusive na prática psicológica, né? No meu atendimento, porque além de prestar serviço, eu também faço terapia. E aí a Bíblia, ela faz uma conexão completa com você se transformar num ser humano melhor. Sabe por quê? A gente fala muito sobre... A gente faz uma pergunta para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? E normalmente as respostas estão muito vinculadas ao ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero, né? A gente relaciona isso. Mas quem está fazendo filhos e colocando na mente dessas crianças o ser um ser humano melhor. Muito bom. Eu quero me transformar numa pessoa diferenciada, eu quero fazer o bem para a humanidade, eu quero ser misericordioso, eu quero ser compassivo, eu quero ter paixão pelos outros. A gente não tem isso. Então, quando a gente tem a prática da leitura bíblica, a gente tem a capacidade de transformar os nossos filhos e a nós mesmos em seres humanos melhores. Né? Existe ali todo um apoio, a comparação, heróis da fé que a gente acredita, a gente coloca eles como sendo os heróis, muda o nosso parâmetro de vida e a gente também vive para ir para uma eternidade. Então os conceitos, eles não se norteiam mais aqui nesse mundo, porque hoje a gente não está nem na era do ser, né? E nem na era do ter, é na era do aparecer. Eu mostro que eu tenho alguma coisa, mas às vezes eu não tenho, mas eu aparento ter. A pessoa olha e fala, nossa, mas é uma pessoa tão feliz, ela viaja tanto, porque eu estou mostrando aquilo, mas não necessariamente isso significa que eu sou essa pessoa, né? Então, a gente muda a concepção dos filhos a partir, por exemplo, de uma pesquisa incrível como essa na nossa vida. Uma vez eu vi, só porque a Vanessa falou desse negócio esse momento que a gente está vivendo do aparecer, né? Um amigo, esses dias, me contou uma história que eu fiquei muito impressionado. Porque a gente conhece um monte de gente que vive, inclusive da internet hoje, de ter influência e tudo mais. Mas até um pouco compatível, assim, a pessoa que tá lá na rede social da pessoa que você conhece. Da pessoa real, exatamente. Mas aí meu amigo disse que encontrou essa pessoa e falou assim, ué, mas você aqui, você não tá em Curitiba? Ai, ai, ai. Não tô em Curitiba. Ué, mas eu vi na rede social. Não, é que a minha persona na rede social, eu planejei que esse mês que ela tá em Curitiba.
Mas Gente. eu não. Nossa, Gente, conexo. inclusive, Eu mesmo, Irene, já assistiu? Exatamente, Maravilhoso, é maravilhoso. uma coisa meio... eu ouvi, inclusive, falar que existem lugares onde eles alugam jatinho. Eu vi isso. Eles alugam um lugar incrível, umas fotos maravilhosas para você tirar Foto com jato. fotos com jato e dizer que aquela é a sua vida. E você paga para aparecer, É. sem ser Jesus, socorro. Que mundo a gente tá vivendo, né, Esquisito, gente? né? No mínimo esquisito. Será que a pessoa... Gente, a pessoa não é aquilo que ela tá mostrando. É uma É. dupla personalidade, né? Então, é um mundo irreal que as pessoas... E aí, quando ela cai na realidade de uma vida verdadeira, quando ela tem os problemas que todos nós temos no nosso dia a dia, imagina o grau de depressão e de insatisfação de você não ser aquilo que você aparentou. Você pega mesmo a sua rede social e fala, nossa, seria tão maravilhoso Se eu fosse essa pessoa... A minha persona. Eu queria ser minha persona. Eu queria ser minha persona. Agora, você imagina, beleza, tem isso, né? Quando a pessoa se dá conta de que ela não é aquela que ela tá postando. Aham. Agora, quanta gente, nós mesmos aí, consumindo pessoas nas redes sociais, a gente fala, poxa, mas a minha vida é uma droga, né? Porque eu Perto queria disso ser aqui, essa é. pessoa. Olha aí, ó. Tá no jatinho, alugou lá o jatinho por 1 hora, né? Pra poder fazer Bancar esse essa negócio. imagem. E não é aquilo, não é real, não é concreto, né? Uma dupla personalidade É, mesmo, né? é isso. Eu vou usar essa. Se alguém me falar alguma coisa, eu falo, não, minha persona não... Não tá não hoje compactua. aqui, não tá. Não vou. O meu perfil é Falei com Amor. Se algum dia eu der uma resposta meio ácida pra alguém, eu falo, não, minha persona Não falou Hoje- com amor fala hoje. com amor, Hoje mas não tá eu muito mesma amor. não tô falando hoje, né? Mas essa questão, assim, da leitura que a gente tava mencionando, né? Pense em quantas coisas boas a gente cultiva quando a gente lê a Bíblia. Porque a Bíblia sempre vai ensinar por contraste ou por exemplo. É. Então não é porque Davi adulterou que você vai lá e faz igual. Não, você olha pra vida de Davi, olha pra Salmo 51, o arrependimento que ele teve. Sim. E a gente se apega a essa parte. As da consequências. As consequências. E a gente olha, Davi se transformou, porque ele não voltou a pecar naquilo que ele pecava. E ele foi ali, um herói da fé. Foi citado, assim, como homem íntegro, né? Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Muita Deus. gente usa essa história e fala, tá vendo? Davi fez tudo o que fez, homem segundo o Antes, coração de querido, Deus. antes Não, de mas cair. é depois que ele se arrependeu Depois, lá, Depois, né? exato. É no pós. É. E a gente precisa aprender mesmo a olhar para a Bíblia com esse coração aberto de eu vou aprender. Ninguém que ler a Bíblia vai ser impactado negativamente. Sim. Ninguém fecha a Bíblia e fala assim, nossa, Uma coisa perda, ruim. né? Ninguém fala, nossa, que sentimento ruim. Não, a gente sempre vai se impressionar. E eu sempre falo que antes de ler a Bíblia, a gente tem que sempre estar na presença do autor. Porque pensa uma pessoa super cética abrindo a Bíblia, ela vai encontrar todos os defeitos que ela quiser ali. Não tem defeitos, mas ela vai buscar defeitos, né? Uhum. E quando a gente pede a presença de Deus mesmo, ele ajuda a gente até nessa questão de constância, na questão de gostar do que você está lendo, interpretar o que você está lendo, Sim. né? E a Bíblia vai ensinar a gente ali valores mesmo, virtudes. Sim. E aí é o nosso cultivo. Eu estou cultivando coisas para colher coisas depois e me aproximar ainda mais de Deus. E tem um aspecto diferenciado que é quando você está lendo qualquer tipo de livro, você não tem a influência do Espírito Santo Não. que você pode receber na É leitura da verdade. palavra. É. Isso faz toda a diferença. Total diferença. Né? Às vezes a gente está lendo achando que assim, eu estou abrindo a Bíblia e é puramente a minha interpretação. Não, quando Não. você abre, o Espírito de Deus, ele trabalha no seu coração e na sua mente para te impressionar. Que outro livro pode te dar esse mesmo know-how, essa capacidade, esse poder? É um poder do alto, é sobrenatural. Aquilo que a gente naturalmente não consegue fazer, a gente conta com o sobrenatural. E esse é de fato o poder da Bíblia, né? Porque tem gente que pega a Bíblia e usa como se fosse um amuleto, né? Então pega a Bíblia e fala, não, eu vou deixar ela aberta Aperta no aqui. Salmo Ele tira o 91. corte. Porque aí, olha, não vai ter nada que vai chegar na minha casa, não sei. Então é assim, esse livro, esse papel não tem poder, né? Não. Mas o que tem poder é a palavra É você ler, estudar. ler. E a atuação do Espírito Santo nessa leitura, Sim. né? E eu não sei se vocês têm percebido que hoje em dia muitas pessoas têm buscado algo que vai completar esse vazio. Porque assim, hoje em dia deu aquele boom de pessoas intelectuais, de pessoas que buscam virtudes, né? Então, eu sei que a nossa sociedade tá puxando para baixo, mas tem pessoas que estão sendo aquele remanescente, né?
E aí, inclusive, eu sigo bastante perfil de biólogo, né? Que mais famoso, assim. Inclusive, eles mesmos, atualmente eu vi um que você mencionou a questão da pornografia, né? Ele mostrando, ele é ateu, mas mostrando por A mais B por que que a pornografia é ruim, por que que faz mal, sabe? Então a gente percebe que as pessoas têm buscado valor, Sim. elas têm mostrado que algo na sociedade está errado e procurando a resposta para tudo isso. Sim. E muitas vezes a resposta tá ali, aberta no Salmo 91 e a gente não abre. Não A lê. gente precisa ler, a gente precisa estudar. Assim, eu sempre penso que nós, cristãos, almejamos morar com Deus, passar a eternidade com Ele. E, poxa, 30 minutos no seu dia é muito? Você quer passar o pra sempre com Deus e 10 minutos não tem pra passar com Ele? Pra passar com a palavra dele? Sim. Incoerente, né? É incoerente. Mas a gente vive muito essa dificuldade, e isso é uma coisa que eu tenho buscado ter consciência, inclusive para minha própria vida. Nesse mundo muito acelerado que a gente tem, e eu vivo uma coisa muito acelerada com o tipo de trabalho que eu desenvolvo e tudo mais, né? Que é não conseguir estar aqui agora. Qualidade de presença. Então, tudo bem, a gente tá gravando, então realmente a gente tá aqui, né? Não Sim. tem como não tá aqui. Mas talvez se essa fosse uma conversa que não tivesse aí com os nossos amigos acompanhando aqui, talvez em um momento a gente ia, né, sair fora, dar uma olhada num celular, Então assim, a gente tá sempre preocupado com alguma coisa que já aconteceu e aquilo incomoda a gente, ou principalmente essa ansiedade, né, Brasil, o país mais ansioso do mundo, Exato. com o que vai acontecer. Antecipando, né? Então a gente não tá aqui, a gente tá lá. E lá não tá resolvendo nada, porque o lá não chegou ainda. Sim, exatamente. E, cara, você sabe que a gente, na terapia, o que a gente mais ajuda o paciente a trabalhar é a qualidade da presença dele. Uhum. Porque ele só tem esse momento. Ele não tem o depois, ele não consegue voltar atrás. E é a coisa mais bonita que a gente pode oferecer, é a nossa presença, porque é individualizada e ninguém pode ser o Wagner. Qualquer outra pessoa pode estar apresentando esse podcast, mas com as suas características não vai conseguir Sim. ter. Então, é a qualidade da nossa presença. E essa qualidade com Deus, eu não sei o que acontece, mas parece que Deus consegue transformar o tempo como se fosse um dízimo. Você tem um dia super corrido, com 1000 coisas para fazer, mas se você prioriza aquele momento, parece que ele dá uma multiplicada. A conta não fecha. Você fala, gente, eu não sei como eu consegui fazer Fazer tanta tudo. coisa. Mas quando você prioriza aquele tempo, ele não é um Deus que tira de você, ele sempre vai trabalhar com a sobra, ele sempre vai multiplicar. O que você dá pra ele, normalmente, ele te devolve. Isso é muito bonito. Muito generoso. Tem uma frase que fala, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, então eu preciso começar meu dia com uma oração. Então a gente sempre precisa dedicar, igual você falou, é um dízimo, a gente devolve o tempo para ele. Ele nos dá o tempo, é ilusão nossa pensar que o tempo é nosso. Então a gente devolve o tempo. E assim, né, você falou, não tem 10 minutos, não tem meia hora. Poxa, olha que privilégio você pegar, que seja 10, 20 minutos, começa assim que eu tenho certeza que você vai multiplicar esse tempo Vai, depois. Certeza. Fecha todas as notificações do teu celular, abre, não pensa em nada, não pensa no que vai acontecer depois. Lê a Bíblia. Se 10 conecta. minutos, 15, 20, se conecta a isso. Olha, isso vai te fazer um bem, Com certeza. né? Você mencionou ali, o Brasil é o país mais ansioso? Mais ansioso do mundo. Tá, e quando a gente pega no ranking, o Brasil eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas é o país mais, em sua população, que tem o maior número de cristãos. Só que saiu um ranking ano passado, que é o segundo país mais promíscuo. Uau. Gente, que incoerência. Os dados não batem. Não Agora batem. é o primeiro país mais ansioso. O terceiro mais depressivo. O que tá acontecendo? Então, será que... Porque, assim, nós que somos cristãos, nós precisamos entender a paz que excede o entendimento. E eu não sei se vocês já viveram situações de paz que realmente excederam o entendimento. Tá tudo que caos. os pratinhos caindo. Tá tudo perdido. Não sei, tá bom. Tudo bem. Eu estou Tá bem. tudo certo. Sim. A última vez que eu senti, assim, isso foi quando a gente mudou de casa. Nós precisamos mudar de casa recentemente, né? O proprietário, não, a gente vai vender o apartamento, né? Falei, então tá bom. Aí o meu marido veio me contar, falou assim, tá bom, a gente muda. Mas foi isso. A gente muda. Eu falei, imagina que Deus vai me deixar sem ter um lugar pra morar. E aí ele me deu um lugar, primeiro uma casa. Eu sou de casa, eu sou do quintal, do cachorro, né? Com uma árvore que floresce o ano todo. Puxa, que Aí- presente. Não, aí a vizinha, nossa, mas faz sujeira, hein? Eu falei, mas ó, faz sombra.
Ó a sombra que ela tá fazendo. Olha o tanto de passarinho, eu tenho beija-flor no meu quintal. Então, assim, Deus ele vai cuidando de cada detalhe, Sim. né? E a gente precisa saber experimentar essa paz que excede o entendimento. Então, poxa, é o país de maior número de cristãos, na sua proporção. Como que é o país mais promíscuo? Como que é o país mais ansioso? Terceiro mais depressivo. A gente não olha que tem triste. experimentado a paz de Deus, mas porque a gente não tem vivido, não tem buscado quem é Deus. Porque se a gente tivesse a noção da grandiosidade de Deus, que ele é dono de tudo, não preciso ficar me preocupando com coisas pequenas. E ainda que tudo pareça muito grande aqui na Terra, nós precisamos entender que, beleza, eu posso sofrer minha vida toda, porque ele não prometeu que eu não ia sofrer, né? Mas ele prometeu que ele virá por mim. E eu preciso me apegar a isso, a essa confiança, que às vezes eu vou sofrer, eu tô sofrendo. Às vezes as coisas não vão melhorar, mas elas melhoram no final. E a gente... É o livro mais bonito, porque ele conta um monte de coisa, mas aí ele termina com esperança. Não, o jeito que termina é a coisa mais incrível do mundo, né? Dos versos mais bonitos é que ele vai enxugar todas as lágrimas. As coisas serão passadas. Isso é tão representativo. Quem não chora? É algo que é identificável para todos nós. Todos nós sabemos o que é sofrer, o que é dor, o que é solidão. É o que a gente chama na terapia de consciente coletivo. Todos nós sabemos o que é isso. Um Deus que vai fazer questão de limpar isso, de enxugar, de tirar as marcas, os traumas. Acabou, um mundo para sempre feliz. Mas a condição para isso, assim como o Salmo 91, porque é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta você abrir a Bíblia e deixar lá. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo, né? Da mesma forma, tem que haver conexão. E eu acho que às vezes a gente está falando e as pessoas têm uma ideia de que nós estamos conversando para pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca pegaram. É para esse público também. Mas eu também acho que é para um público que é cristão e que está totalmente adormecido, que se esqueceu de conexão com Deus, que não leva isso para a sua vida pessoal como um princípio que vai gerar todas as outras coisas que você precisa. Como é que você consegue passar um dia sem ter a conexão? É uma coisa muito louca. Incrível. O que eu gosto muito do versículo que você citou é a parte que a antiga ordem já passou. Essa é a parte que eu me apego, porque quando nós pegamos a nossa vida hoje, qual é a nossa ordem? É uma desordem. As coisas dando errado, a gente ouve rumores de guerra, de fome, tristeza, só coisa ruim acontecendo, a gente liga o jornal, a rádio, Nem é assustador, nossa, Horrível. é só coisa ruim. E aí, essa é a ordem do mundo, é essa desordem, esse caos. Só que a antiga ordem vai ter passado. Então, não precisa mais se preocupar com essa ordem que a gente tá vivendo, com esse mundo caótico, né? Com essa sociedade tão pobre em virtudes. Vai passar. Então, não mais tristeza, não mais morte, não mais dor. O que você conhece hoje já vai ter fim. E essa é a nossa esperança. Só que a gente precisa se apegar nela de verdade, habitar essa esperança, viver essa esperança, porque senão a gente vai continuar sendo o país com o maior número de cristãos, mais ansioso, mais promíscuo, mais depressivo. Eu acho que não tinha um jeito melhor da gente terminar esse podcast, né? Terminamos muito Foi bem, lindo. foi lindo. Eu queria agradecer muito, Gabi, por você ter vindo. Que Deus continue abençoando aí o seu trabalho, né, sendo professora, mas também esse ministério que você tem nas redes sociais, influenciando as pessoas a lerem a palavra de Deus. Hoje, eu sempre pensei assim, será que vai chegar um momento da minha vida que vai ter uma balancinha e vai falar assim, tá bom, agora ou você vai aqui pra biologia ou vai pra Falei com Amor. Mas eu acho que eu tenho caminhado muito bem com os dois. Só terminando assim, na minha primeira semana na universidade, deixaram um bilhetinho na minha porta. Eu não sei, eu acho que essa pessoa já me conhecia da internet. E aí eu acabei dando aula pra essa pessoa. E era um versículo de Jeremias e no final falando assim, esse ambiente precisa de pessoas como você. Ai, que coisa linda. Uau. Gente, eu entrei no carro e falei assim, eu tô onde a gente tem a lei do desbravador e termina a lei falando assim, ir aonde Deus mandar. E eu vou aonde Deus mandar. Então ele quer que eu esteja na internet e na universidade, eu vou estar nos dois. Até que ele fale o contrário, mas eu vou continuar aqui. Que Deus Então, te obrigada, use. sério, um prazer muito grande conversar com vocês. Foi muito legal. Muito obrigada de legal. coração. E fico aberta
pra vocês. Sempre que quiser, eu volto aqui. Se tiver essa bananinha aqui, ó. Menino. Maravilhosa. Conversa é boa com uma comidinha, né? Aqui, ó. Gente, Conversa é boa essa com uma produção é comidinha. incrível. Obrigada. E Vanessa, muito bom você ter vindo. Gente, eu amei. Você pode voltar muitas vezes também? Muitas Por favor. Se vezes. disponibiliza igual a Gabi, por favor. abre Produção, eu portas. estou aqui, produção. I'm here. Perfeito, Foi muito bom. legal. Uma alegria estar com você Muito bom. sempre. Que troca saudável, Muito. né? Que crescimento. Obrigada. Foi Que um Deus te prazer. abençoe também muito, viu, Amém. Vanessa? No seu ministério, né, ajudando tantas pessoas a caminharem melhor com a sua saúde mental, isso também faz com que as pessoas possam trabalhar a espiritualidade delas de uma outra Com maneira, né? certeza. Eu costumo dizer que o meu trabalho é devolver cada paciente para o maior psicólogo que existe, que é Jesus. Ai, que Amém, bonito. amém. Que bonito. Tem presente, ó, nossa produção vai dar um presentinho pra vocês. É uma caixa de bananinha, tô brincando. Nós vamos fazer uma marmitinha pra você levar pro aeroporto, tá, Gabi? Por favor. Gente, que incrível, obrigada. Ó, sacolinha pra vocês irem às compras Gente, e não... eu sou a doida da Eco Bag. Então, já tem a sua do Hope Hour. Já vou encher de livro já. Isso, isso. Amei. Pra vocês voltarem mesmo, tá? Voltaremos. Eu volto. Voltaremos. Só Amém, chamar. querido. Obrigado, gente. Que Deus Obrigada. abençoe vocês. Amém. Obrigada. Obrigada. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora, pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra semana que vem. Um grande abraço pra você, até lá. Tchau, tchau.